Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde e Diagnóstico, parceria com a CBDL, que você bem conhece, é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Os nossos programas mais recentes fizeram e têm feito uma ampla cobertura do 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que ocorreu nos dias 3, que foi o pré-congresso, 4, 5 e 6 de outubro, no Centro-Sul, Centro de Convenções de Florianópolis, em Santa Catarina. Aliás, já parabenizamos aqui em nome da CBDL o doutor Fábio Brazão, que é o presidente da entidade. Para vocês verem a importância da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, é uma sociedade de especialidade médica fundada em 1944 e que atua na área de laboratórios e clínicos. Joseli Chiarella, farmacêutica e diretora técnica da CBDL, essa menção honrosa à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial merece realmente ser feita, né? Tudo bem com você? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente comentar um pouquinho o que foi este congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, presencial, depois de 2 anos, foi bastante importante. E a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem feito um trabalho muito importante para dar sustentação no crescimento do diagnóstico no Brasil, tanto do ponto de vista daquilo que diz respeito aos profissionais que atuam na área, quanto com relação à introdução de novas tecnologias e exames que são disponíveis para o paciente, também na capacitação de profissionais. É uma sociedade que, de fato, ao longo dos anos, vem crescendo muito a sua atuação e ajudando o Brasil a se equiparar com outros expoentes a nível mundial, por esse trabalho de sustentação que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem oferecido aqui aos brasileiros. Perfeito, muito bom, Joseli. E também, Joseli, antes da gente entrar no Congresso, daqui a pouco eu vou chamar o Carlos Eduardo Gouveia, nosso presidente executivo, tá? Para a palavra do presidente. Eu gostaria também que você trouxesse um pouquinho da atualização dos trabalhos mais recentes da CBDL. Então, a CBDL sempre trabalha fazendo aquela ponte entre o mercado, as empresas fornecedoras, os entes reguladores, no caso da Anvisa. Então, nós temos um canal excelente que é um facilitador para a Anvisa entender também os anseios e a necessidade do mercado. Hoje o mundo é muito dinâmico e a regulamentação, ela sempre vem a galope atrás da inovação. Então, essa parceria entre a CBDL e a Anvisa para estreitar esse caminho é muito importante. Também com relação às indústrias que são ou os produtores nacionais de produtos para diagnóstico ou os importadores, para que a oferta de produtos de ponta estejam sempre disponíveis e ao alcance de toda a sociedade. Então, a CBDL tem trabalhado em vários eixos. No eixo da inovação, para trazer a inovação, no eixo do acesso, para melhorar o acesso, no eixo da regulamentação, para que a gente tenha robustez na implementação dos processos diagnósticos aqui no Brasil. Com certeza temos muitos assuntos, né, para abordar com a Joseli em função do Congresso, também da CBDL, e também muitos convidados que estiveram presentes ou palestrando, ou mesmo, né, expondo os seus produtos e que também são associados da CBDL. Por falar em CBDL, é contigo, Carlos Eduardo Gouveia, nosso presidente executivo, com a palavra do presidente. Olá a todos, é com grande prazer que eu gostaria de abrir mais uma cobertura do 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Foi um evento de grande participação da CBDL, todos os seus associados, que trouxeram novidades, das quais vocês ouvirão a partir de agora algumas muito expressivas. Agradeço a todos os colegas que contribuíram com suas palavras e participações e aproveitem, pois estas são algumas das novidades e muitas outras estão por vir. Estou aqui direto da Médica em Düsseldorf e logo vocês saberão de outras tantas. Então, muito obrigado e bom programa a todos. Obrigado, então, Carlos Eduardo Gouveia. E, como eu disse, teremos muitos convidados que estiveram expondo
os produtos, né, à frente de suas empresas no Congresso. E já chamo o primeiro, Fernando Jório, CEO da Horiba Medical. Então, a Horiba está participando esse ano, como todos os anos que ela está presente, nessa feira tão importante, que é desse congresso da SBPC, e ela veio dessa forma investindo bastante com um stand grande com nossos produtos, trazendo vários produtos, tanto da linha de hematologia, que é o carro-chefe da empresa, que ela já atua há anos, uma marca consolidada, como também com novidades que ela está trazendo para esse evento, que ela trouxe a linha de hemostasia. Nossa linha de coagulação está cada vez maior, um portfólio de equipamentos desde pequeno porte, médio porte até grande porte, e também com produtos diversificados para atender todo o mercado nacional. A CBDL tem um papel fundamental desse segmento diagnóstico. Ela permite cada vez mais o acesso à parte de diagnóstica de exames e laboratorial para todo o Brasil. Ela atua muito forte durante a pandemia com entidades importantes que representam o nosso mercado, como, por exemplo, a Anvisa e entidades internacionais, e ela ajudou muito a poder atender a população nesse momento difícil. No pós-pandemia, agora, ela está continuando com esse papel fundamental. Nós temos o nosso livro branco com 21 propostas de melhoria para esse mercado. A CBDL está muito próximo de grandes entidades que atuam nesse mercado, como a SBPC, SBAC, estamos junto com todas as associações de classes que trabalham forte nisso, e o papel dela é fundamental. A CBDL é uma estrutura maravilhosa em termos de associação, porque congrega mais de 50 empresas no mercado nacional, 50 empresas que representam mais de 5 bilhões de faturamento no nosso mercado e mais de 80% de todo o nosso mercado. Então, ela tem um papel fundamental no dia a dia, trazendo o melhor para o diagnóstico clínico. Joseli, o que é que você pode nos trazer, nos apresentar sobre a Horiba? A Horiba é uma empresa que está no Brasil há alguns anos, mas eu acho que ela tem uma característica porque ela, como grupo, é um grupo que tem 200 anos de experiência de instrumento científico. Então, todo esse conhecimento acumulado, que traz produtos, principalmente na área de hematologia e de hemostasia, eles têm uma oferta de equipamentos muito robustos para o mercado do diagnóstico. Então, é um prazer que eles sejam integrantes da CBDL e que eles também estavam presentes neste evento que aconteceu depois de muito tempo presencial, presentes no Congresso de Patologia Clínica. Por falar na Horiba, também Fábio Oliveira, executivo da empresa, concedeu entrevista, e nós vamos trazer então um pouquinho do que pensa o Fábio Oliveira. Bom, pessoal, a Horiba está participando de mais uma edição do Congresso da SBPC, com a nossa linha de hematologia, claro, que é o nosso carro-chefe, né? Nessa edição estamos com os equipamentos Yumizen H500, é a nossa nova geração de equipamentos, tá? Esses dois modelos, o H500 e o 550, são destinados a laboratórios de médio a pequeno porte, com um grande diferencial. Ele vai entregar um resultado de 5 partes, utilizando apenas 3 reagentes, tá? A diferença básica entre eles é que o H500 vai trabalhar com o tubo de modo aberto. E o H550, a gente tem a possibilidade de trabalhar com racks, tá? Então eu consigo abastecer até 40 amostras por vez nos equipamentos. É um grande diferencial que a Horiba tem no mercado, a possibilidade de entregar um hemograma completo utilizando apenas 3 reagentes. Passando para o segmento grande, né, as grandes rotinas, a gente tem um H2500, um equipamento que entrega o hemograma completo também, com diferencial até em 8 partes, tá? E tudo sendo possível a conexão com o Slide Maker. Então, qualquer hemograma alterado aqui, após a configuração das regras, eu já tenho a lâmina pronta para leitura em microscópio. O G1550 em rotinas grandes, a gente pode também oferecer os equipamentos menores, que são semi-automatizados, tá? Por que conseguimos isso? Porque toda a linha possui 3 metodologias de leitura dos resultados, né, de análise, fazendo todos os testes de hemostasia, inclusive o de Imerod. Então você pode ter uma máquina grande na sua rotina e considerar um backup semi-automatizado, reduzindo o seu custo, que vai rodar toda a rotina que você precisa para o seu dia a dia, para atender os seus pacientes. Está, portanto, mais um convidado. Joseli, eu gostaria que você trouxesse um pouco das novas incorporações de testes de hanseníase que foi debatido também no Congresso. Então,
Então, a hanseníase é uma doença que ela vem caindo o número de casos, nós temos uma percepção de que a hanseníase é uma doença que está indo embora, no entanto, o Brasil ainda é o segundo país em número de casos. Então, o número de casos é decrescente, mas a gente ainda tem um protagonismo talvez negativo no número de casos. O que o governo fez recentemente foi introduzir novos testes para facilitar tanto o diagnóstico como o monitoramento dessa doença. Ela, por si só, não é uma doença fácil de ser diagnosticada, o diagnóstico é basicamente clínico, nós temos um parasita que ele é intracelular, então isso traz algumas dificuldades para o diagnóstico, porque o parasita está lá guardadinho dentro da célula, mas hoje nós temos aí um teste rápido, também produzido por uma empresa nacional, isso também é uma coisa bastante importante. Nós tivemos um desenvolvimento da indústria nacional do diagnóstico por conta da Covid e também outros produtos. Então, hoje nós temos o teste rápido, que ele é bastante importante para identificar o portador. Nós temos o diagnóstico molecular, que também tem sua importância porque ele é um teste confirmatório, e também por ser uma doença que é tratável, é curável, mas não é um tratamento tão simples, existe o paciente muitas vezes larga o tratamento, então nós temos um teste molecular também para identificar a hanseníase resistente. Então, todos esses 3 testes foram incorporados recentemente pela Conitec, eles estão disponíveis pelo SUS, e como toda nova tecnologia, nós temos agora um processo gradativo de implantação dessas tecnologias. Então, primeiro um, depois o outro, e depois o outro, vão estar disponíveis para que os médicos que têm uma suspeita clínica de hanseníase possam indicar esses testes. Quando a gente tem uma incorporação dessas, com testes assim que por vezes são um pouco complexos, também há necessidade de levar essa informação à comunidade médica para que ela prescreva adequadamente os testes. Mas a gente não pode deixar de falar que é de grande importância a gente incluir novos testes para uma doença tão complexa como a hanseníase. Muito bom, Joseli. Vamos chamar, então, né, mais uma associada, uma empresa associada da CBDL, através da Brigitte da Costa, ela que é CEO da Stago. Estamos muito felizes de participar de novo na SBPC. Depois de 2 anos de pandemia, nos faltava muito de participar, de falar com os clientes, de poder trocar experiências. Então, é uma oportunidade única aqui. Toda a equipe está aqui para conversar, mostrar nossas novidades para o melhor do diagnóstico no Brasil. Então, esse ano vamos mostrar coisas diferentes, como todos os anos, e especialmente esse ano nos focamos sobre a otimização do laboratório, realmente olhando o laboratório como a solução para os pacientes para dar não só resultado de qualidade, mas também a optimização dos recursos e da velocidade para dar o resultado para o paciente, porque na coagulação temos situações bem urgentes e precisamos dessa velocidade. Então, hoje mesmo estamos apresentando nossa nova Workcell, a STA Workcell Max, que vem complementar nossa gama de equipamentos, especialmente com o STR Max. E a ideia é de propor uma solução global para os laboratórios grandes que podem automatizar toda a coagulação. Então, é passo para o futuro, para a Stago agora, e para nossos clientes que vão poder ainda mais organizar de maneira efetiva o laboratório de coagulação. E tudo isso vai com uma solução digital, porque uma máquina, uma estrela não funciona sem ter uma solução digital com regras expertas também para dar resultado o mais próximo da realidade do paciente para cuidar do tratamento e dar algo
que vai cuidar do paciente. Então, para nós, realmente é um prazer e chamamos todos os nossos clientes e todos os laboratórios aqui a nos visitar. Muito obrigada. Joseli, apresente então a Stago para nós. Bom, a Stago é uma empresa diagnóstica já bastante tradicional e ela é líder na área de hemostasia e de hematologia. E ela tem uma série de produtos e serviços. Eu acho que, nesse momento, uma das coisas bastante importantes foi a introdução de um teste para monômeros de fibrina, que, junto com o dedímero, que é um teste que aumentou muito o seu uso durante a Covid, ele vem somar como ferramenta para o diagnóstico da Covid. Então, foi um prazer ter a Stago como empresa participante do Congresso de Patologia Clínica. Muito bom. E olha, temos mais uma executiva, a Cristiane Moreira, que concedeu entrevista ali, um trabalho muito intenso da Joseli, do Carlos Eduardo Gouveia e também do Maurício Santini, ela que é diretora-geral da Beckman Coulter Diagnostics. Fantástico encontrar todo mundo novamente aqui, né? O time comercial e principalmente os clientes. A gente vê que tinha uma carência, como você bem colocou, depois de 2 anos, na verdade, o 3º ano, e poder estar aqui discutindo com os clientes as inovações e as novas tecnologias. E uma delas, que eu acho que é o maior foco, que é focado em produtividade, é a questão de automação. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês. A automação é tudo, né, para um laboratório que quer buscar produtividade. Então, também é complexa. A forma que a gente veio para mostrar para os nossos clientes foi através de miniaturas de como você pode montar e equacionar seu laboratório, seja uma automação de pequeno e médio porte ou um laboratório completo. Então, eu acho que o grande objetivo nosso era mostrar a versatilidade e, principalmente, através do DXA 5000 e DXA 5000 Kit, o tipo de solução que o cliente pode ter nos laboratórios. Obrigada. Joseli Chiarella, conta um pouquinho, então, para a gente desta empresa também associada da CBDL. Bom, a Beckman Coulter é uma empresa bastante bem posicionada no setor, já está aqui há muitos anos no Brasil, ela faz parte do grupo Danaher, mas ela é uma unidade independente, e ela apresenta soluções para o diagnóstico. Dentre as soluções temos equipamentos de grande porte, kits das mais diversas áreas. Eu acho que, recentemente, uma grande incorporação no portfólio de produtos da Beckman foi um marcador de sepsis. Então, sepsis foi um processo que apareceu com bastante frequência nos portadores de Covid, e esta é mais uma inovação que a gente tem. Então, ele é um teste que identifica monócitos ativados. Essas células são células marcadoras de leucemia, elas aparecem num tamanho aumentado. Eles têm um sistema bastante interessante e automatizado para a detecção dessas células como marcador de sepsis. Perfeito. Em relação também a outro tema muito debatido no Congresso, resistência antimicrobiana. O que é que você pode nos apresentar que foi discutido, né, nesse encontro? A resistência antimicrobiana ela é uma preocupação mundial. Então, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, tem dedicado esforços para tratar desse tema, seja capacitando as pessoas, seja trazendo informação, porque esse é um problema mundial. Dentro do Congresso de Patologia Clínica, nós tivemos uma sessão que foi muito interessante, que foi um tema chamado das carbapenases no pós-pandemia de Covid. A realidade que nós temos é que, apesar de que aqui no Brasil, nós, há uns 10 anos mais ou menos, o uso de antibióticos já requer prescrição, o que aconteceu em função da pandemia? O Covid é uma doença que nós tínhamos muito pouca informação inicialmente e nós fomos aprendendo a lidar com a Covid, trocando pneu com o carro andando, foi mais ou menos isso. Então, houve um uso de antibióticos muito acima do esperado nos pacientes de Covid. Então, existe uma estatística da Organização Mundial de Saúde que diz que os pacientes de Covid, 72% desses pacientes fizeram uso de antibióticos, sendo que as estatísticas dizem que apenas 8% desses pacientes, de fato, tinham necessidade de uso de antibiótico. Então, nós sabemos que os antibióticos são para tratar infecções bacterianas. O Covid é uma infecção viral.
Qual que é a consequência deste uso excessivo de antibióticos durante a pandemia? É a resistência antimicrobiana. Então, aqui no Brasil, nós temos grupos bastante dedicados a esse estudo. A Anvisa tem um sistema de monitoração destas bactérias resistentes, porque isso é muito importante que a gente identifique prontamente estas bactérias para que a resistência possa ser, às vezes, contidas naquele centro. Então, nós tivemos uma sessão que foi coordenada pela doutora Antônia Machado, do Laboratório de Microbiologia do Hospital São Paulo, e tivemos 4 palestrantes discutindo esse estado da arte da resistência antimicrobiana das enterobactérias, como a Klebsiella, os estafilococos e outras bactérias. O que nós aprendemos nessa sessão é que nós temos, por exemplo, algumas bactérias como o Acinetobacter baumannii, que ele é de extrema importância. Ele hoje tem um estado crítico porque a grande maioria das bactérias que são identificadas, que são classificadas como este Acinetobacter, elas são multiresistentes. Pseudomonas aeruginosa também é um tipo de bactéria que, com frequência, apresenta multiresistência, e algumas enterobactérias. Qual que é a consequência disso? Nós podemos imaginar que, num determinado momento, nós vamos ter, por exemplo, uma UTI com 2, 3, 4 pacientes multiresistentes a drogas e nós não teremos alternativas terapêuticas para tratar desses pacientes. Então, foi de grande importância ter uma sessão dessas que trouxe o estado da arte desses estudos. Uma coisa que me deixou muito feliz, né, é saber que o Brasil tem um sistema de identificação dessas cepas multiresistentes que é difundido para todo o país. Então, mesmo laboratórios, não estamos falando de laboratórios de grandes centros, estamos falando de laboratórios de regiões mais longínquas, têm ferramentas de identificação pronta e rápida dessas bactérias, eles fazem até um certo nível desta determinação, e depois existe uma rede de laboratórios de referências que estuda mais profundamente essas bactérias. Então, se por um lado nós temos um alerta, porque isto é um tema de preocupação mundial, nós também no Congresso tivemos as informações de que nós temos profissionais bem treinados, equipamentos, kits diagnóstico e todas a condição de executar o que a gente chama de vigilância epidemiológica para essas cepas multiresistentes. E essa sua tranquilidade, Roseli, se transforma também, né, em segurança para nós, né? Então é importante, muito importante essa informação que você transmite. Vamos agora aqui com mais um associado da CBDL, Rubens Freitas, presidente da Vitra Diagnósticos. Olha, eu acho que é um evento de fundamental importância que está acontecendo pós-pandemia, o retorno dessas atividades presenciais. É um momento em que a gente consegue encontrar com os nossos distribuidores, com os nossos fornecedores, parceiros, os principais clientes estão aqui, vêm nos visitar. Então, eu acho que a atividade presencial, a criação desse vínculo, essa proximidade, faz muito parte do nosso negócio, né? Então, eu considero isso como algo que fazia falta e hoje, né, nesse evento, nesse momento, está se mostrando uma retomada bastante importante para todos nós, acho que para o setor como um todo. No primeiro semestre, de acordo com os dados da própria CBDL, a Vitra foi a líder brasileira em testes de Covid nas farmácias, né? Nós tivemos aí a felicidade de poder ter uma atuação de destaque e de poder contribuir para o país no momento onde havia, no início do ano, falta de testes, e nós éramos um dos poucos que conseguia, de fato, abastecer o mercado. Ao longo de todo o semestre, depois com a entrada dos autotestes, a gente também teve uma participação bastante importante, né? Continuamos com o nosso produto aí nas gôndolas das farmácias, apesar de que o pior já ficou para trás, quero crer, né, que as ondas de Covid já ficaram para trás, mas sem dúvida nenhuma, né, toda essa questão de point of care, né, é uma unidade de negócio da Vitra que veio para ficar, vai muito além do Covid. O Covid foi
importante para nós como empresa, né, para a gente poder ganhar essa presença e essa força nesse mercado, principalmente no canal de drogarias e farmácias, mas é algo que a gente vê de uma forma muito mais ampla daqui para frente. Eu poderia falar aqui dos nossos produtos proprietários da bioquímica, que foi um lançamento que fizemos em março, abril desse ano e que está indo muito bem. A gente tem tanto o analisador hematológico, temos também o corador de lâminas integrado e, na sequência, o analisador morfológico, né, que é o MC80, que é um dos lançamentos da Mindray em parceria com a Vitra no mercado nacional. E isso dá muito mais produtividade e muito mais assertividade na produção dos exames, né? Bom, então essa daqui é uma das novidades, uma das principais novidades que a Vitra está trazendo para a feira, né, que é a nossa esteira hematológica, Mindray em parceria com a Vitra. O grande X da questão aqui é a integração do contador de células com o corador de lâminas, que é o nosso S120, e o nosso lançamento, que é o analisador morfológico MC80. Essa integração aqui aumenta muito a produtividade e a resolutividade do exame. O MC80 ele tem uma capacidade de leitura de 60 lâminas por hora, versus as outras alternativas do mercado que tem uma capacidade menor do que essa, né? E a resolutividade dele, a capacidade de produção dos exames, consequentemente, é algo que melhora muito a produtividade laboratorial, tá? Então, essa daqui eu diria que é uma das nossas principais novidades que a gente está trazendo para esta feira. Bem, Joseli, eu gostaria que você nos apresentasse a Vitra Diagnósticos, mas também, né, nós estamos acompanhando o aumento de casos do coronavírus, né, e falamos bastante aqui durante o ano sobre o testes Point of Care, que é também um produto fabricado por essa empresa. Então, eu queria que você nos contasse um pouquinho também sobre a empresa e sobre o Point of Care. Vitra é uma empresa bastante ágil, dinâmica, é uma empresa de espírito bastante jovem e que traz sempre tecnologias inovadoras. Então, eu acho que, em termos do portfólio que é oferecido em termos de point of care pela Vitra, ele já tem vários testes que podem ser realizados em farmácia. Eles têm uma linha que chama Próxima IAX, que é um leitor de fluorescência para testes rápidos e testes de fluxo lateral. Então, qual que é a importância de uma empresa oferecer esse tipo de produto? Então, nós hoje temos uma tendência em que esses testes point of care, que quer dizer acerca do paciente, o mais próximo possível do paciente, possam ser executados em clínicas, em farmácias ou em outras entidades que não são um laboratório no conceito que nós temos de um laboratório pleno. Então, existe uma grande preocupação, e a Anvisa, como legisladora e como reguladora, se preocupa muito em que os testes sejam realizados adequadamente nas farmácias e que tenham critérios de qualidade importantes. Equipamentos como esse, por exemplo, que nós falamos, que é um leitor de fluorescência, um equipamento pequeno, ele tem todos os controles internos, tem sistemas de autocalibração que dão segurança tanto para o técnico que vai executar este teste, quer na farmácia, quer no laboratório clínico, quanto ao paciente que vai receber o resultado. Então, hoje, nós tivemos, dentro do Congresso de Patologia Clínica, uma oferta enorme de produtos point of care para o COVID, claro, mas também para outros testes que, vamos dizer que eles foram miniaturizados e que são oferecidos em sistemas que ocupam pouco espaço e nem por isso são menos relevantes. Então, esses sistemas são robustos, eles têm controle de qualidade interna, eles têm sistemas de autocalibração para que o resultado que saia desse teste seja um resultado confiável, né? Então, neste momento, a Anvisa está se reunindo para decidir as bases regulatórias de uma legislação que é muito importante, que venha regulamentar o uso, a realização de testes fora do ambiente do laboratório. Mas para que esses testes eles também tragam
segurança para a população. Nós esperamos essa regulamentação. Hoje, algumas farmácias já executam esses testes amparados por uma legislação mais antiga, e a Anvisa, como agência regulatora, vem modernizando esta legislação. Deu mais um recurso importante aí nesse combate à pandemia. Nossa equipe esteve lá entrevistando muitos associados, né, praticamente todos associados da CBDL, e agora trazemos mais um, Ronaldo Loyola, diretor-geral da Ortoclinical Diagnostics. É uma satisfação muito grande, aliás, é bem interessante, depois de 2, 3 anos que nós estamos ausentes, né? É muito interessante, muito agradável você poder rever as pessoas, poder rever empresas com quem nós convivemos ao longo de muitos anos, e é bem interessante depois desse período trágico que nós passamos. Nós da Orto temos uma honra de participar mais uma vez desse evento. Nós temos várias novidades que nós estamos trazendo para esse evento aqui. Os nossos equipamentos que apresentam uma tecnologia digital totalmente revolucionária dentro do mercado de diagnósticos in vitro, e que a gente vai procurar mostrar todas essas vantagens que esses equipamentos, esses sistemas em geral têm para oferecer. Então é um evento propício e ideal para que a gente possa fazer essa apresentação. E é um grande prazer a gente estar por aqui hoje. Joseli, o que a gente pode apresentar sobre a Ortoclinical Diagnostics? A Orto também é uma empresa que está aqui no Brasil já há bastante tempo. Hoje, o diretor da empresa, que é o Ronaldo Loyola, ele já foi presidente da CBDL, foi um dos fundadores, ele é uma pessoa que está no segmento diagnóstico há muito tempo. Essa empresa, ela desenvolve produtos e soluções para o diagnóstico clínico mundialmente, e eles são muito fortes na área de imunohematologia. O que eles trouxeram recentemente é que houve uma fusão com uma outra empresa multinacional chamada Quidel, e que isso agrega um outro leque de produtos, por exemplo, uma parte de biologia molecular que a Orto em si não tinha, mas que agora vai ser agregado ao portfólio da empresa com a aquisição dessa empresa que agora se chama Ortopidel. Muito bom, muito bom. E também outra associada da CBDL esteve presente no congresso, que é a In Vitro Diagnóstica. Vamos acompanhar a entrevista com a Patrícia Vilela, diretora técnica da empresa. Depois desses 2 anos, né, é muito importante a nossa participação no Congresso da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né? E com essa espera de 2 anos, né, de todos os clientes e da In Vitro, esse retorno dos congressos depois dessa época de pandemia, com esse congresso aqui da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a gente está reencontrando os clientes, e isso é de extrema importância para que você tenha um contato mais perto, não só dos distribuidores, de nossos distribuidores, como de nossos clientes finais. E com esse tempo de 2 anos, né, que se passaram, a gente conseguiu, não ficou parado, e trouxemos várias novidades, como o equipamento de automação em bioquímica, como o equipamento para point of care, mais os equipamentos de hematologia. E a cada dia nós estamos trazendo inovação atrás de inovação. Joseli, então apresente para a gente a In Vitro Diagnóstica, e depois eu queria que você falasse sobre o Monkeypox, né? Porque o assunto veio, né, com uma turbulência aí, e agora está um pouco mais apagado. Bom, a empresa In Vitro Diagnóstica, que tem sede em Minas Gerais, ela está há 30 anos no mercado, tem um portfólio bastante completo, desde a parte de ELISA, imunohematologia, hemostasia, imunofluorescência, com testes point of care e laboratórios. Sem dúvida alguma, é uma empresa bastante importante para estar presente dentro do Congresso de Patologia Clínica. Falando agora um pouquinho de Monkeypox, então nós tivemos no Congresso de Patologia uma sessão dedicada a Monkeypox para a gente entender como é que era o estado da arte no Brasil desses vírus Monkeypox, e foi bastante curioso porque naquele momento a gente tinha tido 1 ou 2 mortes, e durante o Congresso o número de mortes eu acho que hoje está em 7 ou 8 pacientes. Então, a Monkeypox, ela é, de novo, uma oportunidade de aprendizado. Então, ela chegou como um alerta da OMS,
um certo número de casos, restrito a um certo perfil de pacientes, homens que se relacionam com homens e com lesões bastante características. Aqui, o que nós aprendemos nesta apresentação foi que a Anvisa investiu, o Ministério da Saúde investiu bastante na capacitação dos profissionais de base, como enfermeiros e técnicos de enfermagem, para pronta identificação desse paciente, porque isto que é importante, é identificar o paciente e levar o paciente ao diagnóstico e ao atendimento adequado. Havia uma expectativa de que o número de casos fosse bastante grande, graças a Deus não foi, nós tivemos um número de casos menores e a informação que nós temos é que as mortes que nós tivemos, não quero relativizar se foram poucas, é que os pacientes, eles não morreram de monkeypox, eles morreram com monkeypox. Então, a monkeypox ela é uma doença que traz um quadro complexo, de agravamento, exige internação, e o paciente vai somando complicações por conta da monkeypox, e ele morre por outras coisas, mas ele morre com monkeypox. No momento do congresso, a Anvisa estava avaliando em caráter emergencial o registro de alguns kits de monkeypox. A gente, naquele momento, já tinha 2 kits, um de triagem e um de biologia molecular, de um laboratório público, e ela havia já rejeitado cerca de 14 testes, porque os testes não apresentavam um conjunto de dados robusto o suficiente para que a Anvisa aprovasse o uso desses produtos no país e produtos que dessem segurança ao paciente. Então, ficou bastante clara a preocupação da Anvisa, e isto foi um aprendizado que veio com a Covid também, que nós precisamos ter uma ação pronta da Anvisa para que a gente tenha acesso ao diagnóstico, mas com o cuidado que a Anvisa, como agência reguladora, tem de só aprovar testes que, de fato, sejam robustos, seguros, sensíveis, eficazes, para que a gente não tenha o risco de um mau diagnóstico, ou de um falso negativo, ou de um falso positivo. Então, esta interação que a CBDL faz com a Anvisa, trazendo sempre esses profissionais capacitados, nos explicando quais são os parâmetros importantes para a avaliação de um teste diagnóstico, para que as empresas possam entender esses requisitos regulatórios tão importantes para a Anvisa. Muito bom. E o senhor da LabTest, Alexandre Guimarães, também foi entrevistado pela equipe da CBDL. A gente tem sentido uma mudança tremenda, né? Porque nós ficamos 2 anos ou 3 anos, ou quase 3 anos, sem ter esse contato com o público, e aqui a gente está tendo uma oportunidade incrível de poder encontrar com antigos colegas, clientes, e poder ter esse contato físico. Realmente, por mais que a gente sabia que era importante o contato físico, só quando a gente volta a ter, que a gente percebe a importância dele. Então está tudo muito bem, a gente está gostando bastante. Para a LabTest é um momento sui generis da história dela. A LabTest hoje esse ano está fazendo 52 anos, e ela foi adquirida recentemente por uma empresa de Singapura, e é o primeiro evento que a gente participa já com essa nova estrutura. A gente tem aí uma preocupação muito grande agora de atender laboratórios que antes a gente não atendia. Então a LabTest está preparada agora para atender laboratórios de maior porte, tanto na linha de quimiluminescência como na linha de hematologia. E aqui do meu lado tem uma novidade, que é um equipamento que a gente não tinha, a gente está trazendo no congresso como novidade. E além dessas linhas, a gente já está preparando a empresa para ter quimiluminescência e biologia molecular. Então essas são as novidades que a gente está trazendo para atender o mercado de diagnóstico laboratorial. Joseli, e o que dizer sobre a LabTest? Bom, a LabTest é uma empresa DNA nacional, né? Ela é uma empresa brasileira que tem uma atuação no mercado já há muitos anos, com uma linha bastante completa, analisadores automatizados, reagentes e a linha Point of Care. Recentemente, eles anunciaram que houve uma integração desta empresa nacional com uma empresa chamada Virtue Diagnóstico, uma empresa de Singapura, e que vai trazer todo um potencial tecnológico
como uma empresa estrangeira, vai aportar este potencial tecnológico para a Labtest. E nós aqui sempre falamos muito de diagnóstico e está implícito que o diagnóstico é humano, mas a Labtest tem toda uma linha dedicada à veterinária. Então, isso nós vimos agora, ao longo dos anos, que houve aí um aumento do mercado do diagnóstico veterinário, quer seja num conceito um pouco parecido com o humano do point of care, que são pequenos equipamentos nas clínicas, como centrais de apoio que o material é colhido na clínica veterinária e enviado a esses laboratórios. Então, a Labtest também está voltada, além do segmento diagnóstico humano, para o segmento veterinário. Muito bom, Joseli. Olha, isso explica por que é que o mundo pet envolve em torno, né, mais de 40 bilhões de reais por ano, né? Então, está aí também, né, a parte diagnóstica compondo esse elevado número. Agora, Joseli, em relação ao 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, como eu disse, né, a equipe da CBDL, Maurício Santini, Carlos Eduardo Gouveia, o Fulvio estiveram, né, FAP estiveram lá presente, né, com presença maciça da CBDL. Que outro tópico você gostaria de trazer aqui que te chamou a atenção, entre tantos ali observados? Bom, uma coisa bastante importante é que depois de muito tempo nós encontramos os amigos. E isto não é irrelevante porque negócios, desenvolvimentos científicos, a proximidade entre as pessoas é bastante importante para o avanço, seja lá de qualquer um desses aspectos que eu comentei. Então, sem dúvida alguma, um congresso presencial, depois de duas edições virtuais, isso foi muito agradável rever as pessoas, encontrar as pessoas e o dinamismo dos negócios e do conhecimento, quando ele é feito pessoa a pessoa, é muito maior. O congresso foi muito grande e, de fato, tinha que haver um esforço bastante grande para você selecionar o que iria assistir. Então, foi um congresso de múltiplas sessões simultâneas, em que a opção sempre implicava em perdas. Então, eu vou assistir esta sessão e eu não vou assistir esta sessão. Então, ele trouxe coisas assim básicas do diagnóstico, porque alunos e jovens profissionais são uma característica deste congresso, também o estado da arte. Então, nós tivemos os dois aspectos, né? Coisas bastante básicas que são de interesse desses profissionais que estão se formando e vão ao congresso em busca de informação, tanto quanto o mais profundo conhecimento científico de alguns tópicos bastante importantes. Então, por exemplo, uma mesa que me pareceu bastante atual é o tratamento dos exames laboratoriais dos transgêneros, né? Então, nós sempre circulamos por um mundo clássico, masculino, feminino, homem e mulher, e os parâmetros dos exames também foram sempre muito binários nesse sentido. E hoje nós vivemos um momento em que a gente também tem que estar aberto para fazer a mais correta interpretação desses exames quando a gente tem uma diversidade de gêneros, que é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais difundida na nossa cultura. Muito bom, e esse ponto que você trouxe, né, além da área técnica, né, do contato, do convívio, do toque, do abraço, né, realmente tem sido uma marca importante, né, nesses eventos que voltam, né, que voltaram a ser presenciais. Temos aqui mais um convidado, um associado da CBDL, que é o Flávio Balbino, gerente comercial da Wiener Lab. Legal. Bom, a Wiener sempre presente neste congresso, para nós é o mais importante do segmento, e fortalecendo a sua presença no mercado e reconhecida a qualidade dos produtos Wiener, nós trouxemos para esse congresso uma condição muito especial para os clientes, que poderão adquirir equipamentos Wiener com 24 meses de garantia. E trouxemos bastante novidades, entre elas a plataforma integrada de bioquímica e ensaios quimioluminescentes, o SL6000, tem sido um sucesso aqui no Brasil. Joseli, e a Wiener Lab? Conta um pouquinho para a gente. A Wiener Lab é uma empresa já bastante consolidada aqui no mercado, é uma empresa de origem argentina, e eles são bastante atuantes na área de química clínica, de biologia molecular, hemostasia, hematologia, imunologia e a parte de uranálise também. Foi bastante importante tê-los no congresso.
Ah, perfeito. Você sabe que quando eu era repórter esportivo, eu aprendi com os argentinos que a gente não pode dar boa sorte para o adversário, tem que falar bom jogo, né? Então, eles nunca falam boa sorte para a gente, falam bom jogo, porque a sorte tem que Certo. ficar do nosso lado. Muito bem. Vamos então com mais um associado, uma empresa associada da CBDL, com a Cíntia Aliene, executiva internacional da Randox. Olha só, é com muita alegria que a gente participa mais um ano desse congresso. A Randox é um laboratório do Reino Unido que está vindo para ficar, que está vindo para fincar suas raízes e principalmente mostrar a qualidade dos nossos produtos. Nós trabalhamos fortemente com reagentes e com controles de qualidade terceira opinião. Além disso, temos inclusive novas vagas, novos postos de trabalho em aberto para este ano e para o ano de 2023. Nós viemos para ficar, nós temos uma qualidade surpreendente, nós estamos presentes em mais de 140 países, então nós queremos mostrar hoje para o nosso cliente, para o laboratório, para a clínica, para o hospital, que nós somos a melhor opção em reagentes e controles de qualidade de terceira opinião. Joseli, conta um pouquinho mais para a gente, então, dessa empresa Randox. Bom, a empresa Randox tem uma linha ampla de reagentes, marcadores de várias doenças e kits point of care. Mas eles também têm uma linha de controles multianalíticos que são usados como controle de qualidade interno. Então, eles têm um produto que chama RICAS, acho que essa é a pronúncia correta, que esta linha de controle está presente em mais de 55 mil laboratórios no mundo. Então, eu acho que isso é um fator bastante importante. Eles têm, inclusive, controle para as provas de biologia molecular. Então, foi muito interessante ter a Randox já com a sua linha tradicional e também agregando valor com esses outros produtos. Perfeito. E também no Congresso você acompanhou, né, o tema, a discussão sobre esforços para aprovação de precificação por parte da ANS e incorporação de novas tecnologias no SUS. O que é que você gostaria de trazer sobre esse tema? Então, isso é um tema que está muito quente, porque a gente tem essa discussão. Então, quando a gente tem uma nova tecnologia, ela sempre chega no universo dos pacientes que têm um certo poder aquisitivo e podem pagar por esses exames nos laboratórios privados. Depois, nós temos dois outros modelos que são muito importantes. Quando esses exames são incorporados no rol dos exames da ANS e depois quando eles são incorporados no SUS, que eles ficam de uso mais difundido para toda a população. E isso é um processo bastante complexo. Então, é um processo em etapas que tem que passar pela associação, pela AMB, estabeleço critérios, defino parâmetros para que esses exames possam ser incorporados no rol da ANS. Isso é bastante trabalhoso, é uma cultura de avaliação de tecnologia que leva muito em conta os parâmetros de farmacoeconomia e que nós estamos aprendendo a fazer isso. Então, quando a gente olha que no ano passado, foram incluídos 6 exames no rol da ANS, ele fala assim, nossa, mas isso é muito pouco, apenas 6 exames. Mas isso é um alento porque a ANS fazia ciclos de inclusão a cada 2 anos. Então, se eu tinha um produto importante, um teste importante, eu tinha que aguardar a abertura do momento para a inclusão desse produto. Hoje, a submissão é num fluxo contínuo. Então, isto veio a trazer agilidade para a inclusão desses testes. Eu acho que as coisas mais importantes que a gente teve do ponto de vista de inclusão recentemente foi tanto para a ANS quanto para o SUS, um teste chamado IGRA, que ele avalia a liberação de interferon gama e que ele é um teste específico para a detecção de tuberculose latente. Então, nós sabemos hoje que a tuberculose é uma doença extremamente difundida, nós temos como meta a eliminação ou a redução da tuberculose. A pandemia veio atrapalhar um pouquinho esses planos dos programas de saúde do Brasil, nós retrocedemos um pouco, mas a tuberculose latente ela é muito importante porque ela sinaliza aquele indivíduo que teve contato com o bacilo da tuberculose, e ele é um possível
desenvolvedor da tuberculose. Isso se torna particularmente importante nos indivíduos que são portadores do HIV, nos indivíduos que tomam essas drogas imunossupressoras que foram incluídas mais recentemente de amplo uso para diversas patologias. Então, identificar esses indivíduos que podem ser um tuberculoso no futuro é de grande importância para a saúde pública. E uma máxima que a gente aprende com a tuberculose é que todo indivíduo que tem tuberculose, ele foi um contato antes. Então, identificar os portadores é muito importante, triar os contatos para fazer uma prevenção do desenvolvimento de tuberculose. Outros exames importantes que foram incluídos foi a calprotectina, que é um exame particularmente importante no tratamento do diagnóstico da doença de Crohn, que é uma doença intestinal bastante complexa, e também um exame que é um teste que avalia uma razão entre o FT e o PLGF, porque ele é um exame que avalia o risco de pré-eclâmpsia. Então, pré-eclâmpsia é uma doença que põe em risco tanto a gestante quanto o feto, e agora a gente tem incorporado um exame que avalia este risco também. Então, este trabalho que olha os exames que, às vezes, como diagnóstico, eles podem ser caros, mas hoje esses conceitos de farmacoeconomia fazem com que a gente olhe a doença como um todo. Então, eu posso fazer um teste diagnóstico mais caro porque diagnosticar esse paciente antes vai fazer com que o tratamento desta doença seja mais econômico e que eu garanta uma sobrevida com uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então, o câncer é um exemplo disso, né? Quer dizer, quanto antes eu diagnostico o câncer, mesmo que eu tenha que usar técnicas de biologia molecular que ainda são bastante caras, eu detecto esse câncer antes, eu ofereço a possibilidade de tratamento e eu garanto mais tempo de vida com uma qualidade melhor de vida para esse paciente. Então, muitos grupos têm se dedicado a formar uma massa crítica, né? Profissionais capazes de apresentar esses estudos de farmacoeconomia para melhor avaliação de tecnologia em saúde. Os próprios planos de saúde já enxergaram isso, né? Têm oferecido cada vez mais, né, a possibilidade de diagnóstico, sem dúvida alguma, reforçando um pouco do que você também explicou. Outra associada... Deixa eu complementar só mais uma coisa. Por favor. Nós, do diagnósticos, a gente sempre vem um pouco a reboque do segmento farma. Então, todos esses métodos de avaliação de tecnologia em saúde, eles eram sempre muito baseados em medicamento, né? Quer dizer, eu dou medicamento, eu consigo esse efeito, eu dou esse medicamento, isso acontece com o paciente. Diagnóstico é um pouco diferente. E um passo bastante importante, por exemplo, é que a Conitec agora criou um grupo específico para avaliar tecnologias relacionadas com diagnóstico, porque diagnóstico e medicamento não são as mesmas coisas. Então, nós precisamos de parâmetros robustos e importantes para avaliação de tecnologias específicas, de diagnóstico ou, por exemplo, de medical devices, que isso seja dissociado do medicamento. Se a gente pudesse falar em causa e consequência, o diagnóstico talvez fosse a causa, porque ele tem que vir antes dessa medicação? Em alguns casos, sim, né? Em alguns casos, o diagnóstico é o que vai levar o paciente para o serviço de saúde. Então, nós temos, por exemplo, algumas doenças silenciosas. A hepatite C é um exemplo. Nós temos aí milhares de pessoas que são portadores de hepatite C e que, se elas forem diagnosticadas em tempo e tratadas, elas deixam de ter o risco de evoluir para uma cirrose hepática ou para um carcinoma. Então, essa que é a importância do diagnóstico, essa possibilidade de identificar o indivíduo, levar esse indivíduo para o serviço de saúde, principalmente para doenças tratáveis como hepatite C, tuberculose, hanseníase, que são doenças tratáveis e que, na maioria das vezes, o tratamento é oferecido pelo SUS. Muito bom, muito bom. Mais uma associada da CBDL esteve no Congresso e convidamos, então, Ana Paula Lopes, gerente-geral da Trinity Biotech. Bom, a Trinity é referência hoje no mercado nacional para hemoglobina glicada com o nosso equipamento Premier. E hoje
estar presente aqui no evento. Para nós é muito importante de ter a oportunidade de mostrar para os nossos clientes e para os nossos distribuidores o novo equipamento Premiere Resolution. Esse é um equipamento versátil que vai trazer a opção de você ter todas as variantes e também participar do nicho de mercado do banco de sangue com triagem de hemoglobina S em apenas 1 minuto. Então nós estamos muito felizes de participar e poder mostrar essa novidade para os nossos clientes e distribuidores. Muito obrigada. Biotech, Joseli, o que você pode nos dizer? Como é que você pode apresentar para a gente essa empresa? Bom, a Trinity Biotech estava duplamente festiva, né? Estava comemorando o fato de estar no congresso presencial e também estava comemorando os seus 10 anos no Brasil. Esta é uma empresa que eles são líderes no exame que chama hemoglobina glicada, que ele é muito importante para o acompanhamento do paciente diabético, porque ele não é aquela determinação da glicose que eu faço no dia. Eu consigo ver um histórico desse paciente com relação aos índices de glicose. E a Trinity Biotech, nesses 10 anos aqui no Brasil, eles têm uma fábrica que entrou em operação em 2018, em Extrema, Minas Gerais, e que hoje essa fábrica, além de atender o mercado brasileiro, ela atende também o mercado da América Latina. Perfeito, muito bom. E vamos chamar, bom, nós vamos ainda ter outros programas com essa cobertura, trazendo muitos outros associados da CBDL, e hoje vamos encerrar chamando aqui o nosso último convidado, que é o Juliano Padiaro, ele que é VP Integrated Diagnostic Systems Latinoamérica na BD, ou BD. Bom, primeiro eu acho que depois de tanto tempo meio preso em casa ainda, né? Foi muito legal, o mercado diagnóstico se conhece muito, né? As pessoas se conhecem bastante, e a oportunidade de rever alguns clientes que a gente estava distante, voltar e ver que agora a gente está realmente a full no mercado de novo e podendo encontrar todo mundo. Acho que ele marca por esse momento. Acho que daqui para frente é 100% todo mundo na rua mesmo, né? E é muito bom poder voltar, poder estar aqui com o pessoal, entendendo novas tecnologias que o mercado está trazendo, entendendo novas tendências. A gente vê empresas novas, a gente vê laboratórios novos, muitas mudanças aí. Acho que tudo isso vai agregar muito ao nosso mercado também, né? E a BD, nós trouxemos toda a nossa linha diagnóstica, trouxemos para a nossa linha de HPV, inclusive a adequação, né, para o self-sampling, que para a gente é importante. Temos novidades na área de biologia molecular também, no desenvolvimento do nosso BD Max, com novos painéis, com novos testes, e continuamos aí a ajudar, né, a desenvolver o mundo da saúde, e esse é o nosso papel aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui no Brasil, participando desse evento mais uma vez presencial. A BD é uma empresa de grande porte que tem alguns nichos bastante importantes, né? Por exemplo, identificação de micro-organismos relevantes, e eles estavam com um stand muito bem estruturado. Tá, então, olha, mais um programa que a CBDL apresenta para você, com uma cobertura intensa sobre o 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que aconteceu em Florianópolis, em Santa Catarina. Joseli, deu para ver que você trouxe, né, a mala cheia de conteúdo, né, nessa cobertura, e principalmente ao acompanhar os temas, as discussões. Então, o que é que você gostaria de deixar como registro nessas considerações finais? Olha, esse foi um congresso que teve uma importância maior, ele foi o maior congresso do segmento diagnóstico deste ano. Por ser presencial, ele trouxe essa possibilidade das pessoas interagirem, esta possibilidade de atualização com palestras de altíssimo nível. Foi feita uma revisão do Covid, do estado da arte, porque esses 2 anos sem congresso foi o período que a gente teve maior aprendizado por conta desta pandemia, né? E ele deixa aí a possibilidade de abertura desse horizonte com os testes point of care, que eu tenho certeza que eles serão cada vez mais difundidos, porque eles trazem esta possibilidade da informação mais rápida, que o médico possa iniciar o tratamento mais rápido, que o paciente possa procurar um serviço de saúde. Então, tinha muita novidade de tecnologia, coisas realmente fantásticas também no universo da biologia molecular,
e nós percebemos que a pandemia desmistificou também a biologia molecular. Hoje parece que é uma coisa bastante simples de ser realizada para o laboratório, e agora já estamos na contagem regressiva para o próximo congresso, que será em São Paulo no ano que vem. Maravilha, estaremos presentes com certeza. Então, Joseli Chiarella, farmacêutica e diretora técnica da CBDL, obrigado por participar mais uma vez, Joseli, e daqui a pouco tem mais cobertura desse congresso aqui. Obrigado, Joseli. Olha, manda um abração para o Carlos Gouveia, que é o nosso presidente executivo, e a equipe da CBDL teve um peso lá, o Maurício Santini da comunicação, o Fulvio Faco, vice-presidente, o Fábio Arcuri, que é presidente do conselho, enfim. Realmente se fez presente, e principalmente com essa cobertura intensa que estamos fazendo, ao todo com 5 programas. Obrigado pela sua participação, compartilhe os nossos programas, inscreva-se no canal, dê o seu like, enfim, faça tudo o que tem direito em relação aos nossos canais. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.